Alô, pessoal, boa tarde. Eu creio que vocês estão conseguindo me escutar bem, né? Boa tarde, professor. Estou sim, escutando bem. Ah, beleza. Ah, eu aqui também estou escutando bem vocês. Hoje está com uma chuva intensa, né? Aqui na Muita. UFC. É, pode falar, diga. Alô? Então, a gente vai começando devagar, mas coloquem o nome completo, o número de matrícula, a aula está sendo gravada, ok? Tá? Vamos ir aguardando um pouquinho, tá? Hoje a gente vai falar um pouco sobre sorte educativo. O pessoal está conseguindo entrar agora. Eu creio que é devido à internet estar lenta também, tá? Mas, para quem já vai entrando, tá? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Por favor, coloquem o nome completo e o número de matrícula e vamos iniciando. O tema de hoje é software educativo, é logo e spread. Ok, gente? Então, esperando aqui só um pouquinho o pessoal ir chegando, tá? Pois não, diga. Ah, eu tô falando aqui, desculpe, tá? Eu tô aqui no campus do PC, tô no PAP, né? Pronto. Eu vim trabalhar com o meu orientando hoje. Tá tudo bom, gente? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Estou esperando um pouquinho o pessoal ir chegando, que a chuva agora há pouco truou aqui. Teve gente que caiu conexão na web, né? Então eu estou dando um tempinho aí, estou dando uma enrolada para a gente poder começar já já a nossa aula, tá bom? Então, hoje a nossa aula é sobre software educativo, tá? Vou pedir para vocês que o Guilherme já está aí, Guilherme? Estou sim, Pronto, professor. Guilherme, você me avisa, eu vou colocar a tela cheia aqui agora, tá? Aí você me avisa se chegar alguém, Tranquilo, aviso sim. porque chegando eu vou dando acesso, tá? Então, a gente já começou a falar, faz 2 aulas, sobre a temática software educativo, né? E dentro dessa perspectiva sobre software educativo, a gente já falou de software livre, tá? Esse tema geralmente ele vinha depois do tema que a gente está discutindo antigamente, mas eu decidi adiantar por conta do semestre ser um pouquinho incoerente, né? Então, na aula de hoje, eu vou tentar abordar 2 assuntos, tá? Que geralmente dariam 2 aulas distintas, tá certo? Então, a apresentação ela é breve, tá? Mas a ideia de hoje é a gente andar da melhor maneira possível, ok? Então, vamos lá, tá certo? Guilherme me avisa se chegar o pessoal e vamos avançar. Espera aqui só um pouquinho. Eu vou abrir outra apresentação, tá? Que a apresentação aqui em PDF deu um problema aqui, mas eu vou carregar outra apresentação, ok?
Então, eu estou indo aqui pegar essa apresentação agora, ok? ok? Então, vamos avançar. Pronto. Ok. Então, vamos lá. Aqui. Pronto. Carregou a apresentação para vocês? Não, né? Não, né? Espera aqui só um pouquinho que... Não, por enquanto não. Pronto. Carregou agora. Beleza? Tá? Então vamos avançar, gente. Tá? Então, eu peço para que o Guilherme me avise quando chegar alguém, mas vamos começar a apresentação. Então, basicamente, a gente discute a seguinte temática: o que é um software educativo, o que caracteriza um software educativo e quais suas aplicações no ensino, quais algumas tipologias para software educativo, quais seus limites e possibilidades, quais são os critérios para avaliar um software educativo e o que é também um app educativo. Então, são questões que a gente visa responder, tá, nessa aula. Então, basicamente, dentro dessa perspectiva, vamos para o que é software educativo, tá? E app educativo. Então, dentro dessa perspectiva, o que é um software? Tá? O que é um software? Tá? Se a gente fosse traduzir literalmente do inglês, software seria, vamos dizer, uma tradução assim, produto bruto. Tá? Ware é produto. Tá? Soft é leve. Tá? Produto bruto não, perdão, produto leve. Tá certo? Produto bruto seria o hardware. Tá? Seria o equipamento. Ok? Mas quando eu falo do produto leve, eu estou me referindo ao software. E por que ele é chamado do produto leve? Tá? Se a gente for pensar. Porque o software é a parte lógica que funciona na infraestrutura física. Tá? E essa infraestrutura física é o hardware, é o equipamento. Essa infraestrutura, como eu já falei para vocês, ela não era valorizada. Lá nos anos 60, 70, 80, não era uma estrutura valorizada. Se tornou um produto comercial nos anos 80 e surgiu o movimento do software livre no final dos anos 80, início dos anos 90. Ok? Então, o software, ele vai nessa perspectiva. Tá? E o que é um app? Tá? Um app é um aplicativo que a gente usa para celulares e para tablets. Ele também é um similar ao software. Tá certo? Ele é um similar ao software. Tanto é que hoje nós temos versões tanto para Windows, tanto para Linux, tanto versões para app de celulares, tá? Diversos, ok? E temos as versões online também, tá certo? Então, essa é uma questão importante para a gente ter em mente, que nós temos software, temos outro tipo de software que funciona em outros dispositivos, que a gente chama de app. App é o aplicativo que nós temos para celulares e tablets, tá? E quando o software e o app são educativos, tá? Isso é uma questão que a gente daqui a pouquinho vai discutir,
tá? Porque até um aplicativo comum, ele pode se tornar um software educativo, dependendo da ação que o professor ele vai realizar sobre esse recurso, e eu vou dar exemplos sobre isso, tá? Quando um software educativo é um recurso online, tá? Então, eu posso ter diversos recursos online, tá? Como, por exemplo, o software GeoGebra, que é utilizado no ensino de geometria, tá? Então, quando ele é utilizado no ensino de geometria, tá? Ele é um aplicativo educacional. Deixa eu aqui permitir o pessoal entrar. Já ia avisar, professor. Hã? Pronto. Tá? Tem mais gente tentando entrar? Não, até aqui não. Ok. Então, beleza. Uma outra questão, quando o software educativo ele é um recurso online, por exemplo, eu dei o exemplo do GeoGebra, e hoje a gente vai ver essas ações, e vamos falar também sobre a tipologia de software educativo, tá? Então, vamos lá. Segundo o Bona, 2009, há uma grande variedade de softwares educativos disponíveis que podem contribuir de forma significativa para o processo ensino-aprendizagem, além de se caracterizar como alternativas enriquecedoras que auxiliam na didática do professor. Esses softwares educacionais, tá, podem ser empregados nas mais variadas situações, tais como simulações que testam diferentes alternativas de otimização destes sistemas e eles estimulam o raciocínio lógico, o que, consequentemente, favorece a autonomia e as inferências e conclusões a partir do resultado apresentado. Tá? Para Valente, na introdução à informática educativa dele, tá? Para ter um software educativo, eu necessito de 4 ingredientes, sendo eles o computador, o software educativo, o professor capacitado para usar tanto o computador como o software educativo, como ferramenta educacional, e o estudante. O software educativo vem a ser um ingrediente importantíssimo dentro da visão do Valente, no processo do ensino-aprendizagem, mediando o conhecimento do conteúdo didático. Sendo assim, sem ele, o computador utilizado no ambiente educacional fica sem utilidade. Há também programas empresariais, tais como editores de texto e planilhas eletrônicas, utilizados no contexto didático, como aula para aprendizagem da computação, que acaba sendo tido como software educacional. Então, veja que essa fala do Valente é de 1993. Então, a concepção de software educativo era bem diferenciada da concepção atual que a gente tem sobre isso, tá? E a gente pode falar que, vamos dizer, naquela época haviam projetos para se construir software educativo, tá certo? Pessoal, está acontecendo um fato aqui engraçado, que como a câmera está aqui na minha frente, daí eu olho para cá, para o pessoal, as outras pessoas aqui que estão na sala estão pensando que eu estou olhando para elas, tá? Mas não é verdade, tá? Então vamos lá, gente. Então, quando o software ou app ele é educativo, tá? Depende do ponto de vista de quem ensina. Então, se quem ensina vê uma ferramenta significativa que pode ser utilizada em um determinado contexto, tá? Significa que ali eu tenho um software educativo, tá? Então, digamos que aconteça, como já aconteceu, eu vou contar o caso de uma professora que trabalhou no Multimeios, a professora Mazé. Ela pesquisou a seguinte ferramenta, o Excel,
Como que ela pesquisou o Excel? O Excel não é feito para ser um software educativo, mas só que ela utilizava o Excel de forma educativa. Tá? Então, a forma como ela utilizava o Excel era para verificar as propriedades matemáticas das operações matemáticas. E Você quando tem ela... um aluno dele tudo aí, eu acho. Não entendi. Tem gente aí tentando entrar? Isso. Pronto. Já estamos permitindo, salvando. Pronto. Obrigado, Guilherme. Então, gente, por exemplo, ela utilizava o Excel de uma forma que não era a forma que as pessoas estavam acostumadas a utilizar. Não era para fazer uma planilha, não era para poder montar uma estrutura de cálculo, mas era para poder conferir propriedades aritméticas e algébricas. Tá? Então, como ela utilizava isso, transformava esse software num software educacional. Tá certo? Então, era transformado, pelo ponto de vista do professor, o software, que não é necessariamente um software educacional, ele se transformava, naquele momento, num software educacional. Ou ainda, depende do ponto de vista de quem aprende. Tá? Então, uma coisa interessante que eu verifiquei é que vários alunos que eu tive que estudaram na área da saúde, tá? Eles pegaram muitas vezes um recurso de aplicação que era utilizado em um hospital e utilizava aquela aplicação para poder aprender conteúdo sobre anatomia e fisiologia. Tá certo? Então, de repente, aquele estudante ele estava olhando aquele material hospitalar e estava fazendo suas devidas simulações com os casos que já tinham ocorrido. Então, dependendo do ponto de vista de quem aprende, também algo que não é necessariamente educacional pode acabar se tornando educacional. Ou podemos, eu coloquei aqui, tá? Mas podemos, né? Ou podemos projetar um software educativo ou um app educativo, tá? Então, nos anos 90, a visão que o Valente estava falando era muito mais essa visão de você ter um projeto de app educacional. Tá? Então, se considerava um aplicativo educacional, um software educacional, algo que foi projetado para ser um software educacional. Tá? Mas, por exemplo, a experiência de um professor, tá? Que transformava um software que não é necessariamente educacional num software educativo, ou dependendo do ponto de vista de quem aprende, eu posso transformar um software como o Word num software para estudar a nossa língua portuguesa, ou até mesmo para estudar como fazer poesias e versos, tá? Então, isso daí não era, muitas vezes, uma perspectiva pensada por muitas pessoas, tá? Então, nós podemos ter um projeto de software educativo ou podemos ter um projeto de atividades educativas com o qual eu possa trabalhar com o meu aluno, tá? E o aluno mesmo, se ele quiser aprender, aquela ferramenta como uma ferramenta didática para a formação do professor, ok? Alguma pergunta, professor? Alguma pergunta? Eu não estou entendendo. Diga. Solicitação de entrar na sala. Tá. Vou ver agora. Tá. Não apareceu ainda aqui. Tá certo? Não apareceu ainda aqui. Tá certo? A pessoa deve ter saído.
A pessoa deve ter saído, mas eu espero que entre novamente. E agora nós vamos às tipologias de software educativo. Tá? Tá? E dessas tipologias, vamos começar por uma das primeiras tipologias que foi trabalhada aqui no Brasil, que foi a tipologia de Armando Valente. Ok? Segundo Armando Valente, que é citado por Santos aqui, em 2012, veja que Valente ele produziu isso em 93, num livro dele sobre informática educativa, tá? Tipologia de software educativo para ele consistia no seguinte: ele percebia os softwares da época, de 93, como software tutorial, aqueles que constituem uma versão computacional da instrução programada, exercício e prática, tratam de exercícios propostos referentes a um assunto já estudado, simulações, que seriam softwares que podem simular eventos que não são possíveis de simular, tá? Só na realidade, tá? Então é uma situação que muitas vezes você quer fazer a simulação sem onerar determinados problemas, em desenvolvimento cognitivo e computadores, tá? A gente utiliza alguns softwares para poder averiguar situações do corpo humano, tá? E por que a gente usa esses mecanismos de simulação? Porque, em primeiro lugar, o mecanismo de simulação, ele facilita o processo de ensino-aprendizagem, colocando você numa visão de primeira pessoa, quando você está explorando um recurso ou software na área médica. Então, por exemplo, no Rio Grande do Norte, eu estava mencionando até para eles, existe no caso da obstetrícia, tá? Existe no caso da educação médica, o seguinte: existem várias ferramentas que eles desenvolveram para a educação médica, lá no Rio Grande do Norte. Eles, inclusive, têm um polo para esse desenvolvimento. E na pós-graduação em obstetrícia, quando se faziam as primeiras intervenções, geralmente ocorria uma lesão ou alguma coisa que poderia comprometer, tá, o estado físico de alguém. Então, era muito comum desse curso de obstetrícia, tá? Porque o obstetra ele vai ter que lidar com uma situação da realidade num contexto ou no outro, era pelo menos assim antigamente, e quando ele fazia intervenções, cerca de 30% da clientela que estava sendo atendida poderia, tá, durante a situação de formação, ter problemas, tá, que poderiam acarretar problemas na saúde ou até interrupção de gravidez. Ocorreu 3, 4 casos de morte, tá? E aí a utilização de um software de simulação na obstetrícia médica, tá? Eles fizeram um experimento interessante no qual eles testaram isso com estudantes do mestrado em obstetrícia. No software de simulação, eles erravam, tá? Mas o que aconteceu quando eles iam para a prática obstétrica de fato? Depois que eles passaram pelo software, tá? Na situação obstétrica, não houve daí nenhuma morte ou acidente nas intervenções que os alunos fizeram. Então, o software de simulação reduziu a zero os problemas, tá?
Então, você pode simular eventos que não são possíveis de simular na realidade. E quando eu digo simular na realidade, é no sentido que a realidade é bem diferente do que a gente imagina, tá? Sistemas de hipermídia são encontrados na internet com suas diversas mídias, tá certo? E o Valente ele considerava jogos educacionais que motivam e desafiam o aprendiz, tá? A pedagogia por trás dessa modalidade é a exploração autodirigida, tá? Então, essa seria a tipologia de Valente, de 1993, tá? Alguma pergunta, meu povo? Estou vendo Não. aqui. Nenhuma pergunta, gente? Tudo ok. Tudo ok? Então, Sim. se eu perguntar para vocês por que a gente pode usar a simulação, vocês já sabem o porquê? Simulação. Sim, se eu utilizar um software de simulação, vocês conseguiriam explicar para mim? Conseguiriam? Vamos pensar o seguinte, eu tenho uma situação real de aprendizagem, tá? Uma situação em que aquela aprendizagem só é possível de ocorrer na realidade e de fato, tá? Então, se eu posso trabalhar na realidade e de fato, tá? Então, nessa situação ocorre uma margem de risco em que eu possa ter um determinado tipo de erro. E quando eu posso ter esse tipo de erro, eu posso ter, nessa simulação, no caso, tá? Eu posso ter a simulação como um substituto. Então, vamos tentar mostrar um pouquinho desses recursos. Eu vou tirar a apresentação aqui um pouco, tá? E vou carregar um software que eu uso aqui para simulação, tá? Deixa eu carregar aqui. É um software que é utilizado na área médica. Pronto. Vai aparecer já já o recurso aqui. Pronto, deixa eu ver. Bom, vocês estão vendo um modelo 3D aqui, que eu posso diminuir ou ampliar. Esse software é um software gratuito chamado Zygote Body. Vou colocar ele aqui no chat para vocês. Coloquei o link no chat, ok? Então, por exemplo, aqui eu posso verificar por essa barra de ferramentas. Eu posso fazer a anatomia da pessoa que está aqui. Posso ver o sistema linfático, posso ver o sistema cardiovascular. Aqui no caso, pronto. Posso ter uma visão do corpo enquanto um sistema integrado, tá certo? Estou tendo uma visão do corpo enquanto sistema integrado. Posso verificar aqui toda a estrutura. Então, aqui eu estou fazendo uma simulação anatômica. E nessa simulação anatômica, eu posso averiguar. Por exemplo, cliquei aqui.
Aí ele me dá o nome da veia, tá? Mas só que está em inglês, né? Mas muita gente não sabe que é possível fazer a tradução para o português desses recursos. E fazendo a tradução para o português, temos aqui a veia brancocefálica. Ok? Então eu posso averiguar o nome das peças que estão envolvidas aqui, a veia cava superior, tá? Posso averiguar os sistemas e posso também excluir da visualização. Eu posso pegar, por exemplo, o tronco braquiocefálico, tá? E posso remover. Eu posso, por exemplo, averiguar só essa peça. Eu ainda posso mudar a posição anatômica. Isso é importante. Eu posso ter uma visão superior, tá? Posso ter uma visão lateral, lateral, uma visão anterior, e posso ter a visão posterior, tanto do corpo humano quanto da traqueia no corpo humano. Tá certo? Então, essas são algumas possibilidades de simulação que a simulação viabiliza para que eu possa fazer com o estudante. Tá? Então, esse aqui, no caso, é um software de simulação. Tá? É um software de simulação. Se eu quiser ver, por exemplo, o cérebro, tá? Então tem aqui a dura mater, que é essa camada externa, mas eu consigo remover tridimensionalmente e agora eu estou olhando o cérebro humano. Tá certo? Com seu conjunto de veias e artérias. Tá certo? Então eu estou conseguindo ver, mas se eu quiser ver o que tem dentro do cérebro, tá? Se eu quiser ver, eu posso clicar em uma das partes. Eu posso clicar em uma dessas partes e posso também fazer a remoção dessas partes, tá? De tal forma que fique só o sistema nervoso. Então, aqui eu estou com o cérebro, os nervos cefálicos, tá? Posso verificar o nervo facial. Vocês não sabem, mas a nossa face tem vários nervos, tá? Nervo óptico, tá? Se eu quiser ver especificamente, essas ramificações aqui são os nervos olfativos, tá? Então veja as possibilidades de exploração que um estudante da área da saúde ele tem. E eu posso visualizar todo o sistema nervoso. Todo o sistema nervoso. Tá? Consigo fazer uma visualização dos nervos espinhais. Tá? Então eu estou vendo TST11, que é a torácica 11, tá? A região essa região do nervo cefálico, tá? É a torácica 11, e eu consigo me mover e manipular essas ações da melhor maneira possível. Ok? E aqui eu consigo também remover outras partes, tá?
Veja que para poder fazer isso no corpo humano, eu precisaria fazer com um cadáver, tá? E aqui eu não estou precisando expor o estudante à situação de um cadáver. Eu estou averiguando a puta matem ou putamen, tá? Então eu estou verificando essa peça e posso excluir outras peças. Ou posso ver o cerebelo integrado com um hemisfério e devidamente colocado aqui, tá? Então isso aqui é o que a gente chama de educação médica, no caso. Tá? Existe todo um campo de desenvolvimento de ferramentas médicas para trabalhar a formação de profissionais na área da saúde. Tá certo? Então, isso aqui é um exemplo de como pode ser usada a simulação e os simuladores. Tá? A vantagem de um simulador é que eu posso trabalhar pela simulação situações que seriam difíceis de ser trabalhadas na realidade. E eu posso repor isso. Olha só, eu posso repor isso. Se há um problema com respeito à anatomia feminina, então poderia trabalhar a versão masculina. Tá? Ele está falando que só com uma assinatura paga, mas eu conheço uma forma pela qual dá para a gente carregar. Deixa eu ver aqui só. Eu vou carregar de novo. Agora eu vou pedir um. Isso é uma falha do programa que eu estou ensinando para vocês, viu? Pronto. É uma falha do programa de simulação, tá? Só que nessa falha posso carregar de novo. Pronto. Agora carregou bem carregado. Tá? Posso fazer a tradução novamente para o português e podemos fazer a anatomia do corpo humano. Em desenvolvimento cognitivo e computadores, eu usei esse software para poder fazer discussões sobre o sistema nervoso central e sobre o sistema nervoso autônomo. Tá? Ok? Então, vou voltar à nossa apresentação agora, tá bom? Mas a gente vai ver várias coisas hoje nesse sentido, tá? Então, deixa eu carregar só aqui a apresentação. Vamos lá. Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Posso avançar? Com vocês. Se tiverem sentindo dificuldade em algo, eu volto a explicar. Então, vamos avançar. Tá. Então, agora, vamos para a segunda... Pode continuar. Posso continuar? Beleza. Tá? Então, vamos lá. Tipologia de software educativo de Almeida e de Almeida. De Almeida e de Almeida é um casal da computação lá da UES. Tá? É um casal de professores
lá da computação da UES. É por isso que é de Almeida e de Almeida duas vezes. Tá? Então, para eles, o modelo de tipologia de software educativo é diferente. Tá? Para eles, por exemplo, a gente poderia fazer na classificação B1, jogos de computador. Os jogos de computador são muito populares, sua tecnologia evoluiu muito nesses últimos anos. Tá? E eles separam os jogos da seguinte forma: B1.1, né? Jogo de estratégia. Os jogos classificados na categoria estratégia colocam o usuário em posição de tomar posições estratégicas no transcorrer do jogo. Tá certo? Então você pode tomar decisões a partir que vão aparecendo situações no jogo. Tá? Simuladores. Os simuladores são um tipo particular de jogo que tenta dar experiência em primeira pessoa de um evento. Tá? Então, naquele caso que eu mostrei para vocês, do Zigot Barry, tá? Então, a experiência de quem está explorando o software é uma experiência em primeira pessoa. Você vai explorar o corpo humano como quem está numa posição anatômica. Tá? Se for um simulador, como um simulador, por exemplo, de direção, tá? Você é colocado em primeira pessoa como se você estivesse dirigindo um carro. Tá certo? Ou um simulador de voo. Tá? Ele simula a aprendizagem de voo. Tá certo? Jogos de aventura. Os jogos de aventura combinam ações baseadas em raciocínio e reflexo. Tá? Envolvem o condicionamento. O objetivo do jogador é ultrapassar estágios que envolvem a solução de enigmas e quebra-cabeças para se chegar ao final do jogo. Ok? Jogos de passatempo. Os jogos de passatempo são simples e normalmente formados por uma superfície composta por um conjunto de peças móveis. Mas não é só isso, tá? Não é só a questão do conjunto de peças móveis, como ele está falando. Por exemplo, no livro do Lucas Barbosa, que é um matemático aqui da Federal do Ceará, ele tem um livro que ele dá um exemplo, ele pega um tabuleiro de xadrez, ele fala que é muito mais que um passatempo. Um tabuleiro de xadrez, ele passa para você a ideia de noção intuitiva, como na geometria, como se fosse o seguinte: para eu poder ter o jogo do xadrez, eu preciso dessas peças. Tá? Então, eu estou ensinando o sujeito a trabalhar a lógica que eu trabalho na geometria. Tá certo? Então, eu tenho que trabalhar as noções intuitivas, tá? Que é o significado de cada peça dessas, o significado do tabuleiro, quais são as regras de inferência, quais são as regras básicas para me movimentar no tabuleiro. Tá? E assim, vamos dizer assim, eu tenho as condições lógicas como uma condição que está sendo ensinada num jogo de passatempo. Então, mesmo num jogo de paciência, eu tenho que entender a lógica do jogador e a lógica do jogo. Tá? Até num jogo de paciência eu tenho que entender isso. Tá? Ponto 1.5, RPG, Role Playing Game. Os jogos de RPG permitem que o jogador assuma um papel e conte sua história por meio da representação. Tá? Então, ele se coloca numa situação como quem está representando um profissional ou está representando um personagem e ele conta a história dele nesse contexto como um personagem de RPG.
É o que acontece muitas vezes nos jogos de RPG como Vampiro, por exemplo, entre outros recursos, tá? Apesar do Vampiro não ser necessariamente um profissional, a gente sabe que tem um jogo de RPG chamado Vampiro, tá? O B.1.6, ferramenta para os alunos e professores, já seriam os programas de uso geral, como processador de texto, planilha, slide, entre outros, tá? Mas agora a gente vai para a parte C, que é a classificação por características dos softwares educativos, por de Almeida e de Almeida. Então, quanto às características, eu posso falar quanto à liberdade de criação para a atuação dos professores. Um software pode ser aberto ou ele pode ser um software fechado, viabilizando a criação de estruturas geralmente construtivas, no sentido de construtivismo. E fechado não viabiliza a criação de estruturas. O enfoque é meramente instrucionista. Tá certo? Então, o enfoque é meramente instrucionista. É como se eu estivesse trabalhando com instrução programada. Quanto ao nível de aprendizagem do aluno, tá? Um software pode ser considerado sequencial, ele pode ser instrucionista e sequencial, ele pode ser relacional, não sequencial, estabelece relações. Então, o software que eu mostrei para vocês agora, o Zygote Body, tá? Ele é um software relacional. Ele não é sequencial, mas ele estabelece relações, tá? Mas ali não se trata de um software criativo, tá? Um software criativo, ele permite trabalhar de modo criativo, de tal modo que você possa criar ações e fazer, por exemplo, ações artísticas e ações da sua própria criatividade. Tá certo? Nesse sentido, até um editor de texto pode ser um software criativo quando o assunto é ensinar o estudante a escrever poesias. Ok? Quanto aos objetivos pedagógicos, podemos falar de tutoriais, tá? Podemos falar de aplicativos, a realização de operações, como fazer uma carta ou apresentação. Com os aplicativos você pode trabalhar. Os tutoriais, eles são softwares de ajuda. Em quase todos os softwares nós temos os tutoriais. Programação, trabalha aspectos dos vários tipos de programação. Exercício e prática, permite responder questões do modo instrução programada. Software multimídia, usa diversos tipos de recursos audiovisuais. Softwares da internet, recursos de navegação web combinado com recursos software online. Então, o Zygote Body, ele é um software de internet, ele é um software online. Simulação, simula ações específicas com elementos de gamificação. E os jogos executam os jogos competitivos, cooperativos ou colaborativos. Tá certo? Um outro modelo de classificação, tá? Classificação por área de estudo, segundo de Almeida e de Almeida. Aqui não é C, aqui deveria ser a letra D, tá? Por exemplo, softwares para promover o letramento e a alfabetização, tá? Então, eu dou um exemplo para vocês, o Luz por Saber. Ele é um software online, tá? Que promove o letramento ou a alfabetização digital. Software de letramento e alfabetização matemática, tá? Software online ou instalável para promoção disso.
tá? Software voltado ao ensino de matemática. Eu vou mostrar um software agora, que é o GeoGebra para vocês. Vou tirar um pouquinho a apresentação aqui. Vou carregar o GeoGebra agora. Ok? É um software voltado ao ensino de matemática. Então, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Essa página que vocês estão vendo é a página na qual vocês podem baixar o GeoGebra, mas ele também pode funcionar online. Você pode baixar o software ou você pode instalar ele na sua máquina, seja a sua máquina um computador ou celular, tá? Eu vou compartilhar agora uma guia do GeoGebra online que eu estou utilizando, tá? Então, aqui eu vou tirar a malha, vou tirar os eixos, tá? E agora eu vou trabalhar na perspectiva. Deixa eu ver se eu trabalho aqui nessa perspectiva com as ferramentas. Eu estou colocando pontos aqui, tá? Um ponto, estou colocando A, B, C, e agora para poder fazer os lados de um triângulo que eu estou criando, eu estou utilizando o comando segmento, tá? Poderia também utilizar o comando polígono, se o meu objetivo é ensinar algo sobre o polígono. Mas, olha que interessante, eu posso mover este recurso, tá? Ok? Perfeito. Tá? Então, vejam que eu estou utilizando esse recurso como uma ferramenta que funciona online, tá? Que funciona online. Deixa eu só minimizar aqui algumas coisas que estão colocadas. Pronto. Tá certo? Então, voltando aqui à geometria, eu posso, utilizando essas ferramentas, por exemplo, eu poderia pegar aqui, deixa eu ver, eu tenho mediatriz. Professor, dá para fazer uma imagem 3D? Dá para fazer sim. Deixa eu só... que eu vou mostrar aqui uma reflexão, né? Vou mostrar uma reflexão que geralmente a reflexão é por uma reta, né? Então, eu vou usar essa reta aqui como objeto de reflexão, tá? Então, aqui no caso, vou fazer a movimentação, ok? Vou colocar agora, usando o comando polígono, outro polígono. E olha que bacana. Temos um polígono simétrico. E eu posso discutir daí com o meu aluno o conceito de simetria. Assim como pela movimentação, eu poderia falar de representação 3D já. Mas a pedidos, tá certo? Eu poderia trabalhar, deixa eu só colocar aqui numa posição melhor, eu poderia trabalhar com uma calculadora 3D, tá certo? E agora eu vou compartilhar com vocês. Pronto, já está devidamente compartilhado com vocês um objeto 3D, tá?
Então, agora, veja que eu posso fazer a movimentação, posso trabalhar com os diversos eixos, poderia trabalhar aqui também, deixa eu ver aqui, com as ferramentas. Olha só, coloquei um ponto sobre o eixo das abscissas aqui, certo? Mas aqui na ferramenta de álgebra, eu posso colocar uma fórmula, veja que ele vai sendo colocado, veja que eu coloquei aqui essa ferramenta. Agora, quando eu seleciono aqui, eu posso ir nas ferramentas que eu tenho aqui e eu poderia pedir, tá, uma superfície de revolução a partir desse recurso. E agora eu estou vendo de modo tridimensional a ação de geometria que estávamos a trabalhar, tá? Mas essa superfície de revolução, ela ocorre quando eu faço uma rotação da função em torno do eixo. Então, eu tenho toda a cobertura da função. Então, se eu trabalhar com outro recurso aqui, ele fez uma superfície de 360 graus. Mas se fosse uma superfície de 180, olha o que eu teríamos. Tá? Então, veja que eu posso estudar a geometria 2D e posso fazer uma correlação com a geometria 3D, a geometria espacial. Tá certo? Eu fica até mais prático, né, professor? Hã? Fica até mais prático de entender os cálculos, as coisas com a imagem. Fica mais fácil e fica mais agradável para o estudante. O estudante também, de alguma forma, ele está fazendo uma simulação. Tá? E aí, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é, por exemplo, eu poderia mostrar, por exemplo, que no GeoGebra eu tenho materiais didáticos que são desenvolvidos por pessoas no mundo todo. Tá? Inclusive jogos desenvolvidos, tá? Livros virtuais, tá? Então, nós temos várias ações que são desenvolvidas por gente no mundo todo. Então, hoje, o GeoGebra funciona como uma rede social online. Ele é um software, mas ele também é uma rede social online. Tá? E eu tenho várias atividades de gente no mundo todo. Por exemplo, eu poderia trabalhar com superfície de revolução, tá? Utilizando uma ferramenta como essa. Aqui a ferramenta está sendo mostrada. Mas poderia abrir essa ferramenta e ver outra formação, a formação de uma hipérbole. Ou ainda, poderia trabalhar com um touro circular. Tá certo? Então, dá para trabalhar com essas ferramentas e visualizar as ações devidas. Ok, gente? Alguma pergunta? Algum comentário? Então, eu vou remover aqui e vamos voltar
a apresentação. Então, voltando aqui, gente, as ações. Pronto, deixa eu só carregar aqui. Pronto, então agora eu vou carregar aqui o recurso. Pronto. Então, nós podemos ter software voltado ao ensino de matemática, como GeoGebra. Ele, por exemplo, é voltado tanto ao ensino de matemática quanto ao ensino de geometria. Pode ter software voltado ao ensino de física, tá? Nós podemos ter software voltado ao ensino de química ou bioquímica, software voltado ao ensino de biologia, software interdisciplinar voltado a problemas multidisciplinares e ou interdisciplinares, e o software voltado à educação especial, software voltado às questões que envolvem acessibilidade. Ok? Quanto à utilização no computador ou internet, segundo de Almeida e de Almeida. Um software ele pode ser instalável, software educativo necessário baixar e instalar, tá? Então, é um software que você precisa instalar, seja no celular, ou seja, no computador. Um applet. O que é um applet? É um software em Java que constitui o que a gente chama de máquina virtual. Geralmente é um recurso multiplataforma, tá? Que a gente pode utilizar online, por ele ser multiplataforma. Então, hoje a gente tem diversas ferramentas que funcionam online, como, por exemplo, o Zigotball. Tá? Rede social na internet, é necessário login e a senha para o serviço, o ambiente virtual de aprendizagem, uma plataforma online com login e senha. Tá? E agora, vamos falar sobre o soft logo. Esse aqui é o link que está, inclusive, na apresentação de vocês. Vocês podem clicar nele, vocês vão para o espaço, tá? Virtual, e vocês podem baixar o logo para instalar na máquina de vocês, tá? Para o Windows 7 a 10, tá certo? Então, o logo, no caso, eu tenho ele instalado aqui na minha máquina para mostrar para vocês. Tá certo? Então, eu vou retirar a apresentação um pouco. Vou retirar aqui um pouquinho a apresentação. E eu vou carregar o logo para vocês. Pronto. Pegando ele aqui. Tá? Então, agora eu vou minimizar o restante. Tá. Agora eu vou carregar o logo aqui, tá? Pronto. O logo, a gente pode dizer que é um dos softwares educativos mais antigos. Ele foi desenvolvido por Simon Paper, e a linguagem logo é uma linguagem de programação voltada a crianças.
Então, Puppet, que era um sul-africano, ele faleceu faz uns 3, 4 anos, ele era professor de matemática no MIT, tá? E aí aconteceu o seguinte, ele foi fazer pós-doutorado com Piaget. E quando ele fez o pós-doutorado dele com Piaget, ele desenvolveu a linguagem que expressa um pouco da metodologia dele, que é o construcionismo, tá? Então veja que aqui no logo nós temos uma tartaruga aqui, mas é um cursor também. E na linguagem de programação do logo nós utilizamos coisas como para frente, 100 passos. Para a direita, 90 graus. Para frente, 100 passos. Para a direita, 90 graus. Para frente, 100 passos. Para a direita, 90 graus. Para frente, 100 passos. Use nada. E para frente, 100 passos. Opa, errei. Se eu errei, ele coloca que eu ainda não aprendi esse comando. Mas aqui, por exemplo, eu posso querer apagar esse risco a mais. Então, para trás, eu posso use borracha, o B, e para trás, 100 passos. E agora, use nada, para frente, 100 passos. Pronto. Fiz o quadrado aqui, tá? Colocando os comandos de modo interativo, tá? Mas, por exemplo, se eu colocar aprenda quadrado, ele abre, ele permite abrir e editar esse quadrado aqui, que é justamente um texto do bloco de notas. E aí eu posso colocar isso de forma programada, tá? Use lápis, para frente, 100 passos, para a direita, 90 graus. Posso copiar aqui. Olha só. Então, estou colocando. E daí, antes do fim, eu posso colocar use nada, para frente, 50 passos. E agora, eu atualizo, e após a atualização, eu posso fazer ali, eu posso limpar aqui, e após a atualização, eu posso colocar somente quadrado. E veja o que eu consigo fazer agora. Tá? Olha só, eu botei 50 passos, a tartaruga veio até aqui. Mas eu posso alterar a programação? Posso. Posso alterar a programação de tal forma que eu vou colocar aqui não 50, 150 passos. E agora atualizo. Atualizei.
carrego o logo de novo, vou pedir para limpar aqui, vou colocar quadrado novamente. Como eu botei 150 passos, ele livrou a imagem. Mas eu poderia clicar aqui no quadrado e olha só, executei de novo. Só que à medida que eu vou executando novamente, o que vai acontecendo? Se eu executar o quadrado, então, se eu executar o comando, olha o que acontece. Ele vai fazendo com que ocorra as ações, tá? Então eu vou executando essas ações, tá certo? Eu posso diminuir também o tamanho do quadrado. Vamos lá? Editar. Tá. Então aqui eu posso voltar e posso até reduzir o meu programa usando alguns comandos. Como aqui eu repito sempre algumas coisas, use lápis. Eu vou pedir repita 4 vezes, para a frente 50, para a direita 90. Depois que ele fizer isso, use nada. E olha só, aquele código que era imenso, com o repita, ele vai ficar simplificado. Então, se eu der quadrado aqui de novo, olha o que vai acontecer. Deixa eu ver, por que não funcionou? Por que será que não funcionou? Não tá embaixo não do coisa. O quê? Tá mais pra baixo, né não? Tava o que mais para baixo? O desenho, acho que ficou mais embaixo. Tem que rolar o mouse vai lá embaixo, eu acho. Tá, vamos ver se só é a questão de um espaço. Vou atualizar aqui. Eu vou limpar. Quando eu limpei, não ficou nenhuma imagem. Tá? Eu vou agora clicar quadrado. Veja que ele está fazendo a ação apenas de riscar uma vez. O que está errado naquele modelo que eu fiz? O que deve estar errado ali? O que está errado aqui? Tem que botar um X. Hã? Botar um X depois do 4. Botar o quê? Um X. Não estou entendendo o que você disse. Pode falar mais alto? No fim. Ah, tá. Botar aqui no final. Isso. Botar o que eu boto no final? Diga Botar para mim. um X no 4, né? Não pra ficar vezes. Não. Não? O que será que está faltando? Então eu posso recorrer. Opa! Peraí que eu fui recorrer à ajuda, a ajuda dele não funcionou. Tá? Então eu fui recorrer a uma determinada ação.
Ó, se eu colocar de novo, se eu só copiar isso aqui, ó, pronto, se eu colocar aqui quadrado, ó, ó, aqui no caso precisa do espaço. Então, veja só, se eu digito errado algo na programação, pode ser um erro de sintaxe ou não, tá? Então, eu ainda tenho que escrever na sintaxe correta, tá? Então, não era um erro sobre a programação. Tá? Inclusive, eu vou fazer umas modificações aqui. Tá? Vou colocar repita 4 vezes para frente 120, para a direita 90. Tá? Vou pedir o use lápis. E ao final, vou colocar use nada. E para frente, 50. Tá? Então, agora vou atualizar. Tá? Vou minimizar aqui. Vou tirar o que eu fiz aqui. E agora vamos... Olha só. Mais ainda, a tartaruga está aqui no meio. Por que a tartaruga ela não sai? Hein, pessoal? É com vocês. O que eu faço aqui para resolver essa história da tartaruga? Fazer a tartaruga sair da figura. Eu posso colocar aqui 120. Tá? Atualizo. Ele grava o programa. Vou limpar aqui para a gente ver direito. E olha. Tá? Mas o 120 não foi suficiente ainda. Então, vamos botar agora... Vamos alterar isso aqui um pouquinho. Vamos colocar 140. Tá? E vocês estão percebendo o que está acontecendo nessa situação? Olha só, funcionou. O que eu queria, se eu executar quadrado de novo. Olha só. Funcionou. Tá? Então, eu criei um algoritmo que me permite fazer quadrados, tá? Utilizando comandos simples. Utilizando comandos como para frente, para trás e assim por diante. Então, qual é a ideia que está subjacente aqui? O programa, para você criar um programa, ou para você ir para o modo programado, basta você colocar aprenda alguma coisa.
tá? Aí ele vai abrir um editor de texto para você fazer a programação do computador. Aí eu já vou colocando os comandos que lembram muito as ações em língua portuguesa ou inglesa, tá? Como, por exemplo, use lápis. Repita 4 vezes. Para frente, 120, para a direita, 90. Tá? Use nada, né? Para frente, 140. E poderia fazer outras ações. Por exemplo, pensando aqui, que 90 graus é 360 graus dividido por 4, tá? Eu posso pensar em 360 graus dividido por 5. Tá? Poderia pensar em diminuir aqui o tamanho e aqui eu posso colocar, ao invés de dividir por 4, dividir também por 5. Eu posso colocar para repetir 5 vezes ao invés de 4. E posso colocar para frente 50 vezes. Tá? E agora não é mais aprenda um quadrado, é aprenda um pentágono. Então, eu usando aquele programa, eu fiz agora um programa chamado Pentágono. Tá? Então, se eu for olhar aqui, tem o pentágono guardado e tem o quadrado. Então, agora, vou colocar pentágono como um comando para executar. Olha só. E se eu colocar de novo o pentágono? E se eu colocar mais uma vez? Então vejam que eu tenho a liberdade de criar o programa. Mas quem conduz a tartaruga? Sou eu. Então, no caso, é a ideia da máquina das crianças. A ideia da máquina das crianças, do Puppet, é colocar a criança não numa posição em que ele recebe instrução da máquina, mas na posição em que ele comanda a máquina. E ele trabalha com a tentativa e erro. Nesse trabalhar com a tentativa e erro, você pode até atingir os seus objetivos, mas você pode errar várias vezes. Então, o erro é importante para a aprendizagem. Tá certo? O erro é importante nesse contexto. Tá? Então, você pode ter desafios diversos com essa linguagem. Tá certo? Então, de uma certa forma, o Logo, ele abriu, nos anos 80, o leque para a gente trabalhar com vários softwares educativos, criativos e softwares educativos construcionistas. Então, o que é o construcionismo do Puppet? Enquanto o instrucionismo do Skinner é uma instrução programada, no construcionismo, a minha ideia é, pela tentativa e erro, fazer construções que sejam criativas. Tanto o Logo trabalha na perspectiva construcionista, quanto, por exemplo, o GeoGebra, que eu mostrei para vocês. Tá certo? Então, eu posso fazer criações diversas. Tá? O Logo, hoje, muita gente não conhece. Mas existem várias versões do Logo para vários tipos de máquina. Aquela versão que eu mostrei para poder vocês baixarem é apenas uma versão. Pergunta, gente.
Alguma pergunta? Hoje em dia ainda se usa esse programa ainda ou não? Ele ficou, tipo, ultrapassado já? Não, ele é um programa antigo, dá para instalar na versão Windows, aquele link que eu disponibilizei para vocês, vocês instalam no Windows, você pode utilizar, e o logo ele é algo que não fica ultrapassado, porque ele trabalha com lógica de programação. E lógica de programação é sempre uma coisa atual. Sempre existe um programa diferente que você possa fazer. Porque isso pode ser tipo um para iniciante, né? Quem vai iniciar na área pode usar esse programa para ter uma ideia mais ou menos. Pois é. Se você procurar material de programação com logo, você pode fazer várias ações de programação. Eu ia até propor para vocês um desafio para a semana que vem, tá? Se vocês não queriam aceitar esse desafio, qual que é esse desafio? Eu mostrei para vocês o quadrado, mostrei para vocês o pentágono. Como que vocês fariam um hexágono regular com o logo? É o desafio para a próxima semana, fazer um hexágono, fazer também um heptágono, tá? E fazer uma casinha com o logo. Então, eu estou colocando esses 3 desafios para vocês. Se vocês quiserem fazer em equipe, podem me mostrar na próxima semana. Ok? Casinha com o quê? Com logo? Com logo. Eu quero ver se vocês fazem uma casinha. Pra frente, quantidade tal. Aí depois, como é que é entre o lado e pra frente? Para frente é PF. Para trás é PT. Para a direita é 90 graus. Para a esquerda, tá? É você virar 90 graus à esquerda, tá? No caso, Então, tem que ser 60 graus se fosse na metade. Não, por exemplo, para a direita 90 graus, tá? Eu poderia virar para a direita, não 90, eu poderia virar para a direita 45 graus, tá? Então vocês podem pensar em fazer o hexágono regular, o heptágono regular, fazer uma casinha com logo. Vocês também poderiam fazer um exercício livre que vocês queiram fazer, tá? E eu vou colocar aqui num editor de texto. Deixa eu carregar aqui o editor. Eu vou colocar aqui para vocês as atividades para que vocês visualizem, tá bom? Eu vou aqui só parar a apresentação do logo e vou carregar. Tá no Classroom, é, professor? Tá no Cigar o arquivo pra baixar o logo. Tá naquela página que eu mostrei para vocês. Eu posso até passar para você botar no Cigar, Guilherme. Eu não tenho acesso ao Cigar, professor. Tá, mas eu posso mostrar para você botar no Classroom, tá? Bom, pode ser sim. Tá? Deixa eu só ir aqui, o que eu vou mostrar. Deixa eu ver aqui. Pronto, já abri aqui o editor de texto. Tá? Tá carregando aqui. Então agora eu vou colocar atividade 1.
ok? Faça um hexágono. Botar aqui o acento do hexágono. Na linguagem logo. Ok? Então, vou adicionar aqui ao dicionário. Errado, tá errado aqui. Linguagem a linguagem logo, ok? Atividade 2. Deixa eu copiar essa aqui. Esse aqui é o exercício 1. Tá? Atividade 2. Faça um eneágono na linguagem logo. Eneágono tem 7 lados, tá? Não era um heptágono? Hã? Não era um heptágono? Ah, deixa eu ver aqui. O senhor falou heptágono. Foi heptágono? Foi. Faça uma casa. Tá certo? Faça uma casinha. Espera aí um pouquinho, gente. Pronto. E a chuva que Deus manda? Que chuva? Chuva. Tá descendo chuva aqui com pau. Tá descendo o cacete da água. A menina aqui tá preocupada até como ela vai embora para casa. Né? Porque pense que a chuva decidiu cair aqui no piscina. Né? Para mim tá fácil, né? Estou de carro. Você tá de carro também, mas para quem tá de ônibus tá muito louco. De carro também é ruim, viu? Porque as ruas alagadas. Pois não é? É complicado. Né? Ponto, hexágono. E aqui eu deixo uma atividade livre para vocês. Uma atividade livre com logo. Vocês podem fazer em equipe. Repetiu a atividade 4, é a mesma 1. Espera aí, deixa eu ver. Aqui um heptágono e tal. Deixa eu ver. Pronto, uma casinha. Então, só 4 atividades mesmo, tá? Opa. Só essas 4 atividades. Ok, pessoal? Tá certo? Na próxima aula, eu vou apresentar o Scratch, que é uma continuação da linguagem logo. Eu ia trabalhar isso hoje, mas bateu um cansaço aqui. E aí, na próxima aula, a gente trabalha mais a temática, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Vou colocar aqui
A nesse Ana formato. Maria, professor, tá perguntando como é que ela faz para entregar. Não, vocês não vão entregar para mim, vocês vão apresentar na próxima aula. Na próxima aula vocês vão me mostrar. Preparem, tipo assim, a atividade que vocês fizerem, preparem uma apresentação de slide, tá? Vocês explicam o que vocês fizeram, tá? Se vocês conseguirem, tá? Baixar o soft, tá certo? Se vocês baixarem e instalarem o soft, tá? Quando o soft estiver aberto, basta dar o print screen, tá? A aula de hoje já foi até disponibilizada, viu? No que perguntaram para mim se eu posso disponibilizar. Eu vou disponibilizar de novo, mas já está disponibilizado já no grupo do WhatsApp, viu? Tá certo? E eu já peço para vocês, mais uma vez, coloquem o nome completo, o número de matrícula, tá? Deixa eu só mostrar, vou carregar aqui, né? Deixa eu interromper esse compartilhamento, tá? A gravação que pedi, professor, o senhor pode enviar até amanhã. Eu até poderia, mas estamos com o seguinte problema. A Dani, que faz a edição do material, ela está com chikungunya, tá? E domingo ela teve uma piora no quadro de chikungunya, tá? Quem organiza o canal é ela que faz essa organização, tá? Coloca o teu nome, Rosana, tá? No comecinho, deixa eu ver aqui, estou voltando lá no começo para ver. Eu perdi só os minutinhos iniciais, então acho que era 14:1, 14:2. Deixa eu ver, eu estou vendo aqui. Aqui, ó. A Rosana está aqui, tá? Inclusive, eu acho que é isso. Coloquem o nome completo. Por hoje é só. Na próxima semana ainda a gente vai continuar no mesmo slide, tá? A gente vai ver outras atividades e outros softs, tá bom? E, gente, um bom fim de semana para vocês. Um bom descanso também. Apesar de não ser. Apesar de não ser. Professor, por causa da chuva. Não, tomar uma cachaçinha boa, né? Você ligou, é? Eita. Tem uma lá me esperando lá em casa. Olha aí. Ixi, Maria. Aqui no PC eu não tenho, mas lá em casa eu tenho. Daí, lá em casa, quando eu chegar com o carro e parar de dirigir, aí eu posso tomar cachaça à vontade na rede, vendo a chuvinha. Né? Professor, Pois não, Ana Maria, essas atividades pode ser o mesmo trio das videoaulas? Pode, fiquem à vontade. Tá bom? Certo. Pode ser o mesmo trio, fiquem à vontade. Tá bom? Mas eu quero que vocês me falem também sobre a experiência que vocês tiveram com o logo. Tá bom? Um abraço, gente. Tá? Eu vou desligar a gravação em 5 segundos.